Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao 5º episódio do Pode Inspirar. Hoje a gente está aqui com a Mônica e a gente vai falar de um assunto muito importante que sempre vive em alta e desperta muita curiosidade. A gente vai falar hoje sobre ser au pair. Tudo bem, Mônica? Tudo bem, Mari, e você? Eu estou bem e curiosa. Eu ando sempre curiosa. Sim. Estou aqui para tirar todas as suas dúvidas. Se preparem que a gente vai acabar tomando um café juntinha, viu? Vamos lá. Como eu citei, eu conheço muita gente que morre de curiosidade. Eu tenho vontade de sair do país, mas o que eu posso fazer? Au pair é uma opção. Eu gostaria de saber como foi o seu processo para se tornar au pair e como foi assim esse caminho das pedras daqui do Brasil até lá e o lugar onde você esteve. Bom, eu comecei a pensar em au pair uns 4 anos antes de ser de fato au pair. Isso porque esse processo, né, de mudar de país e conhecer outra cultura envolve alguns conhecimentos. Então, por exemplo, você vai ter que ter experiência com criança, você tem que ter um inglês pelo menos básico. Tem muita gente que vai sem um inglês básico, assim, mas é muito mais difícil, porque você precisa se comunicar, você precisa fazer as coisas por lá. Então, é importante ter esse inglês. Eu demorei para tomar essa decisão porque eu sabia que eu ia cuidar de crianças, e cuidar de criança não é um trabalho fácil. Então, eu fui pegando experiência, né? Cuidando de uma criança de um amigo aqui, de um primo de 2º grau ali, porque você precisa comprovar horas. Vamos voltar. Tá. Para ser au pair por uma agência, você precisa comprovar uma série de requisitos que eles pedem. Então, é tempo de experiência com criança, estar apto, ter uma saúde boa, né, para ir. Então, você faz até um exame médico simples, assim, mas você faz. Tem todo um trâmite de referência, e aí é referência não só de pais, né, das crianças que você cuidou aqui no Brasil, mas também de amigos e chefes, enfim, pessoas que possam falar um pouquinho de você, e tem um gasto, tá? Então, você vai pagar porque é uma agência que está te colocando ali em contato com as famílias que buscam um au pair ou um au pair, porque é importante deixar claro que homens também podem ser au pair, a gente chama de bro pair. Não sei exatamente quais agências que aceitam hoje, mas tem. Eu fui pela Cultural Care, que é uma das principais, que tem mais famílias cadastradas. E depois que eu fiz toda essa comprovação, que eu fico online, eu tenho um perfil. Então, é um perfil, tipo uma rede social que você vai entrar e vai dar match com as famílias. É o Tinder da au pair. E aí, nesse processo, você tem que falar bastante sobre você em inglês, claro. Grava um vídeo contando um pouquinho sobre o que você gosta de fazer, sua experiência, onde você vive aqui no Brasil. Enfim, um vídeo criativo que você vai deixar online para os pais verem. E aí, essa troca as famílias vão acessar o seu perfil, entender um pouquinho quem você é, e aí você começa a conversar, né, com essas pessoas para você entender se ali é um match ou não. Às vezes você conversa com muitas famílias, aliás, dica, conversem com muitas famílias, não vão na primeira, pensa bastante, façam prós e contras, faça mais entrevistas com a mesma família, não só uma, porque você vai morar com essa pessoa, com essa família.
Então, além de você cuidar das crianças e morar com essas crianças, você também vai morar com os pais dessas crianças. E aí você tem diferentes famílias, tá? Não é só família tradicional, né? Mãe e o pai, tem as famílias de mãe solo, pai solo, casais do mesmo sexo, tem, tá? Então, é uma questão de quanto mais conteúdo você tiver no seu perfil, mais você vai atrair famílias. Então, isso é ótimo. Quanto mais experiência você tiver com crianças, mais você vai atrair famílias. Bom, como eu disse, eu demorei uns 4 anos até tomar a decisão de ser au pair, porque eu sempre pensei, cuidar de crianças é uma responsabilidade muito grande. Então, eu demorei para entender se eu queria mesmo me aventurar. Que é óbvio, ser au pair é um custo mais barato para você poder viajar para os Estados Unidos. Tem para outros países, mas aqui eu estou falando da minha experiência, que foi Estados Unidos, tá? Mas você precisa entender que você tem responsabilidades, tá? Cuidando de outras vidas. Quando eu decidi, fiz todo esse processo, dei match com a minha família, eu devo ter conversado, eu não conversei com tantas famílias porque eu encontrei uma que era similar comigo logo no começo, assim, mas quando eu falo que eu não conversei com tantas, eu falei com pelo menos umas 10. E aí, eu sei que tem gente que conversa com muito mais família. E aí, nesse processo de entender, né, o que eu queria, se era similar, se não era, eles têm foto da casa, eu joguei no Google o endereço, a cidade para ver, fui para Seattle, né, então Seattle, Washington, quem assiste Grey's Anatomy conhece, eu gostei, estava até conversando com a Mari antes, que está muito calor neste país chamado Brasil, e lá em Washington, especialmente em Seattle, é mais friozinho. Eu falo que a média de temperatura durante o ano deve ser uns 15 graus. No verão, se chega a 30, é assim, o, o máximo. Para mim, estava ótimo. Não precisava desse calor todo que a gente tem aqui, não. Mas isso sou eu sei que tem gente que não gosta. Chove bastante lá, não é essa chuva torrencial que a gente tem aqui em São Paulo, mas chove bastante, garoa, então você precisa conhecer também o clima para ver se você vai se adaptar e tudo mais. Sei de muitas meninas que pediam o rematch, que é você conversar com uma família nova para mudar de família, porque você não se adaptou, não só com a família, mas porque não se adaptou ao clima. Então, eu acho que tudo que você puder pesquisar antes para ir é melhor. Claro que quando você chega lá é que você de fato começa a conhecer as pessoas e o lugar. Às vezes na internet, nas entrevistas, você fala, ai, não, acho que isso está super legal, e chega lá no dia a dia é diferente. Cilada de au pair existe, assim, muitas. Se vocês colocarem no YouTube, que deu problema, ai, como é que é a palavra que elas usam? Enfim, procura lá au pair, cilada, que você vai achar, porque tem muita história, e aí você passa pelo rematch. Porém, o rematch tem alguns requisitos para você conseguir entrar. Tá? Então, eu não sei direito porque eu nunca passei por um rematch, eu fiquei com a minha família 2 anos, me dei super bem com eles, a gente... eu sou muito parecida com os pais, então converso com eles até hoje. Eu posso dizer que eu sou sortuda, mas sei que tem gente que não é, então assim, não se assustem, rematch existe, mas precisa ter alguns requisitos para você passar pelo rematch. E o que mais que eu posso falar, Mari? Tem muita coisa. Então, vamos lá. Uma coisa que a gente precisa frisar bastante, de uma forma geral, para tudo que a gente vai fazer na vida, a gente precisa de 2 coisas. Pesquisar
tudo que a gente vai fazer é necessário uma pesquisa, e eu achei isso incrível você frisar, porque assim, perdão, a rinite tá daquele jeito hoje. Quando você vai empolgado com algo, muitas vezes a gente passa por cima das coisas, pula etapas. E aí é o que você falou, você vai morar com as crianças, mas você vai morar com os pais, então você tem que ver se bate, se esse match, se esse encontro realmente é algo que você saiba lidar. Então, assim, quanto mais próximo da sua personalidade for, mais fácil de lidar, né? Pesquisar o lugar, os fãs de Grey's Anatomy e os fãs de Crepúsculo. A Bella que habitava dentro de mim estava gritando quando você falou. Eu estava enfiada, eu pensei, nossa, já vou entrar ali, vou para lá, puxa, achar meu Jacob, e é isso aí, tudo bem. Então, assim, nós saímos de um país muito tropical, realmente, com esse calor absurdo. Tudo bem que esses dias está extrapolando, mas assim, com um calor absurdo, uma chuva que não é. São Paulo é a terra da garoa, então, assim, até hoje, realmente a gente amanhece e tá molhadinho, você sabe, né? Aquele orvalhozinho tá ali no chão, mas não se compara ao clima. Para quem assistiu os filmes, para quem conhece um pouco aí de Grey's Anatomy, de Crepúsculo, de outras histórias que se passam na cidade, o clima é real, né? A pessoa não tá lá colocando, ai, molhou ali a grama para dizer que tava chovendo. Não, choveu de verdade. E isso Exatamente. é fantástico, porque assim, muita gente pula essa etapa. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é: vou pesquisar. E a segunda, eu acredito que é paciência, porque assim, é uma decisão importante na sua vida, porque a gente vai entrar nesse mérito agora. Você deixou a sua língua mãe, né? Nós nascemos aqui, escutamos português a vida inteira. Você deixou a sua família, você deixa o seu lugar, né, que você está acostumado. Então, assim, se você sair da sua casa, você sabe ir ali, 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 e você vai para um lugar totalmente diferente, com uma língua diferente, com pais e mães diferentes que não são seus, é uma adaptação muito grande, né? É um trabalhão aí. Eu quero saber como foi a sua adaptação para a língua, porque você falou que a gente tem que sair daqui pelo menos com o básico, e eu sei que você já falava alguma coisa, já falava bem, mas assim, mesmo você falando bem, você está abrindo mão da sua primeira língua. Como foi essa adaptação lá, lidar com as crianças, com os vizinhos, com os pais? Tá, eu naturalmente sou uma pessoa tímida, então já tem já foi difícil chegar num lugar que eu tinha que me expressar no idioma que não é o nativo. Mas, enfim, quando eu me propus a ser au pair, eu sabia que isso ia acontecer, então eu cheguei lá disposta a fazer isso. Porém, sair daqui com inglês bom mesmo, eu já tinha feito muitos cursos, tanto que a minha ideia de au pair, acho que vale frisar, quando você faz o au pair, você vai para morar e trabalhar com essa família americana, mas você também estuda. Geralmente as pessoas estudam inglês, porque, né, para aprimorar o conhecimento. Eu não escolhi fazer inglês porque eu achei que já estava de bom tamanho, tudo que eu sabia, é verdade. Tudo que eu sabia e o que eu fui aperfeiçoando, né, no dia a dia com a família. Mas no começo dá aquela travada, você esquece as palavras, você às vezes não entende o que alguém está falando. Sotaque é a mesma coisa que tem no Brasil, tem nos Estados Unidos. Eu morei em Seattle com pessoas que eram de Chicago e de. Ai, eu esqueci o outro lugar. Mas, enfim, do outro lado do país. Que tinham, para mim, o sotaque estava tranquilo, uma coisa meio, né, misturada ali. Porém, quando eu fui para Chicago, que aí eu conheci pessoas de lá, né, nativas, eu não entendi o que eles estavam falando por causa do sotaque. Então, assim, tudo você tem que pensar. Vou ter que acostumar com isso, leva tempo, tem que ter paciência, como você falou. Às vezes as crianças. Eu cuidei de gêmeos. Quando eu cheguei, eles tinham 6, 6 ou 7. Ixi, esqueci. 6 ou 7 anos, que não é uma idade fácil. Fui a terceira au pair. Cheguei um mês depois da segunda ter ido embora, porque a segunda ficou um ano com eles. Então, assim, eles estavam acostumados a ter essa troca, mas as crianças se apegam. Então,
é normal que eles te tratem um pouco mal, que eles fiquem meio desconfiados. Demorou uns 3, 4 meses para as crianças de fato começarem a se abrir comigo, conversar. Criança, você sabe, quando eles têm qualquer alteração no humor, eles vão descontar em você. Então era um responde para cá, responde para lá. Nunca chegaram e falaram, não gosto de você, mas você repara, sabe, que eles não tem alguma coisa ali que está incomodando. E é isso, é uma mudança de uma pessoa que faz parte da família deles. Lembrando, você mora com eles. Então, assim, foi muita conversa com os pais, foi muita conversa com as crianças. Eu cuidei de gêmeos, então foi entender o que cada um gostava, quais eram as diferenças, respeitar a brincadeira do um, a brincadeira do outro, conquistar aos pouquinhos pelas beiradas. Então, é um jogo de paciência. Eu brinquei, não, eu conversei demais com os pais nesse processo. Eu fui honesta com eles, eu falava, ó, tô desconfortável com isso, o que aconteceu, não sei, não sei o que lá, e aí a gente ia construindo essa relação juntos, né? Eu tive, eu falo que eu nadei mais com pessoas legais, porque assim, além dessa questão no trabalho, que era cuidar das crianças, eu também tinha muita liberdade no meu tempo livre. Então, pude viajar bastante dentro do estado, pude viajar no país, eles me deram muitas dicas também do que fazer. Porém, como digo, tem sempre a questão de sorte, um pouquinho de sorte tem. Minha amiga de infância foi antes, ela foi uns 5, 6 meses antes de mim, né, como au pair, e ela foi para Washington, mas ela foi para Belleville, que é uma cidade ali do lado de Seattle. Não foi combinado, até porque, como eu disse, eu queria uma família que tivesse a ver comigo, num lugar que eu gostasse, e calhou de ser Seattle, que é perto dela. Então, eu tinha uma pessoa lá, né, do Brasil, uma pessoa que me trazia o conforto. Foi bom tanto para mim quanto para ela, mas isso não vai acontecer com todo mundo, eu sei disso, tá? Então, assim, estejam abertos a conhecer pessoas novas. É muito importante. Apesar de ter essa amiga que morava na cidade do lado, uns 30, 40 minutos dirigindo, fiz meus amigos na cidade, tinha as pessoas com quem eu saía, não só brasileiros, brasileiras, tá? Que a gente tem mania de se juntar com o nosso grupinho, com quem é confortável, mas eu acredito que quando você decide ser au pair, você quer viver uma experiência diferente, certo? Você quer aprimorar o seu inglês. No meu caso, eu queria viajar. Fui muito honesta com a família com relação a isso. Eu falei, olha, gosto muito de criança, mas eu acho que o au pair é a minha oportunidade de conhecer uma cultura nova e poder viajar um pouco. Porque, né, a gente sabe que o poder econômico no Brasil é difícil. Então, tudo que eu fiz lá, eu não teria feito um terço, acho, se eu não tivesse sido au pair. Então, eu fui muito honesta com relação a isso, com a família. Viajei sozinha, viajei com amigos, com brasileiros, com gringa. Então, assim, sabe, vá aberta a ter experiências. Vai ter cilada? Vai. Todo lugar tem. No Brasil a gente tem. Então, vai ter cilada, sabe? Eu, por exemplo, por exemplo, meu sonho era ver a aurora boreal. Sonho de vida, uma coisa que eu nunca achei que ia acontecer. Já estava lá em Seara, não era tão longe do Alasca, falei, bom, vamos para o Alasca ver a aurora boreal. No resumo da história, é muito difícil porque é um lugar muito frio. Eu fui no meio do inverno, então tinha a luz do dia das 11 às 2 da tarde, e depois era escuro, total. Para ver a aurora boreal, você tem que ir de madrugada, então ficamos lá 4 dias dirigindo de madrugada, caçando a aurora boreal. E você não dorme.
E aí a gente brigou a viagem inteira. 4 meninas brigando a viagem inteira. É assim, hoje a gente se conversa, 2 brasileiras, uma da República Tcheca e uma da Inglaterra, e a gente brigava assim, sem parar, e hoje a gente dá risada, que faz parte, né? O mau humor. Vimos a aurora boreal, choramos, vimos a aurora boreal na virada do ano, de 19 para 2020. Foi assim, eu chorei horrores, dirigi na neve, morri de medo. Então, assim, você passa por umas experiências incríveis. Ah, fui atropelada no Alasca. Fui. Mas deu tudo certo, gente, tá? Enfim, estou viva aqui. Você passa por essas experiências que depois você fala, meu Deus do céu, vale a pena, sabe? Vale tudo para mim. Eu até me perdi, eu fiquei pensando no Alasca e ter sido atropelada no Alasca. A gente vai conversar sobre isso em off. Muito bom. Em off te conto tudo, Essa eu Mari. nem sabia do atropelamento, foi novidade para mim também. Mas Vou te assim, contar. é uma coisa que você falou e é verdade. A gente tem cilada em qualquer lugar que a gente vai. Mas o que vale muito a pena é essa experiência. O que eu achei muito legal, e por isso que eu falei, eu preciso conversar com a Mônica, é porque você é muito honesta e muito sutil em tudo que você faz. Então, assim, você explica tudo com muita cautela, deixa tudo muito claro, porque é o que eu estou falando desde o começo. A gente está lidando com sonhos. Tem gente que tem sonho de ter um carro, tem gente que tem sonho de ter uma casa, tem gente que tem sonho de sair do país, de viver uma nova experiência. E o au pair é essa oportunidade. E eu achei É, muito pontual quando você falou, olha, eu tô aqui porque o meu sonho era viajar. Cara, isso é incrível, porque tem gente que tem o sonho só de estudar, a viagem é uma consequência. No seu caso, você tinha o sonho de viajar. E o mais legal é isso, durante todo esse momento de entrevista que a gente está fazendo, esse bate-papo, não só você explicou, como você trouxe dicas. Você já tinha falado isso para mim uma vez quando eu retomei os meus estudos no inglês. Mari, se você vai sair, você pode ter amigos brasileiros, porque é natural do brasileiro se unir. A gente monta um grupinho e fica todo mundo unidos, venceremos. Mas é é, interessante que você se aproxime de outras pessoas, de outras culturas, para você treinar o idioma, para você sair da zona de conforto, né? Porque ser au pair é isso, é você sair totalmente da sua zona de conforto, lidar com diversos desafios e situações que você não espera, você não tem como prever como aquela criança ia te receber. No seu caso, ainda eram 2. Tem gente que, é uma criança só, já é complicado, porque, como você está falando, é uma vida. A gente tem que ter sabedoria e sensibilidade para entender essa criança. Mudou a rotina, a criança fica, opa, quem é você? E é normal, eles estão se adaptando ao mundo, né? Eles são pequenos ainda, né? A gente que é adulto já dá aquela, opa, quem é esse? Então, é exatamente. natural. E isso que você falou das experiências, realmente, eu imagino tanto de coisa que você não passou. Foram 2 anos aí, você entrou de uma forma, como você falou, você virou para 2020 foi uma loucura, mas o mais legal disso tudo, da sua experiência, que é o que eu queria trazer para as pessoas, é a realidade. A gente pinta tudo muito coloridinho. Ai, vai ser tudo assim, assim, assim. Não é que não vai ser lindo, mas a gente tem que entrar aí com um senso de responsabilidade, né? A gente está saindo Sim, daqui aí para meter o pé na porta e conhecer gente nova. E assim, isso é fantástico. A gente está perto de encerrar, mas eu não posso. Eu tenho 2 perguntas ainda rapidinhas que eu não posso deixar de fazer. Quando você chegou na cidade, né? Como você falou, você estava. Para a gente no Brasil é Seattle, a gente está acostumado a ver assim, mas na pronúncia correta, Seattle, como ela tem citado. Tudo bom? Quando você chegou lá e você olhou e falou: caramba, eu tô aqui. Qual foi a sensação? meu Deus, o que eu fiz da minha vida foi essa. Porque assim, a gente passa uma semana em Nova York para passava, né? Eu não sei como tá agora, porque a gente ainda tem a pandemia aí rolando, Uhum. mas passa uma semana em Nova York, que é um treinamento da agência, para saber lidar melhor com as crianças e com os pais e tudo. E aí você vai para a cidade depois de uma semana. Eu cheguei em Seattle à noite.
Então, né, já chega assim, eu estava muito cansada, porque de Nova York para Seattle foram quase 6 horas de viagem de avião. E aí você chega meio assim, aí todo mundo meio se conhecendo, tá, pessoalmente, vamos lá. A família me levou para jantar, foram me contando algumas coisas e tal, mas eu demoro para confiar nas pessoas também, isso sou eu. Então eu fiquei, cheguei, isso vai acontecer de verdade. Quando a gente chegou na casa, que como já era, sei lá, umas 10 horas da noite, eles foram dormir, e aí no dia seguinte iam me contar, me mostrar tudo. Eu cheguei, eu desci para o meu quarto, porque lá a gente fica no porão, no basement. Então, né, desci, eles me apresentaram meu quarto. E aí eu olhei para minha mala, aí eu olhei para o quarto, mandei mensagem para minha mãe e falei, já conheci, já cheguei, tá tudo certo, né? Sentei na cama e comecei a chorar. E eu chorei, assim, horrores, porque eu falei, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Por que que eu larguei tudo no Brasil para vir para cá com essa gente estranha? Nem sei se eles vão gostar de mim. Sabe? Chorei o que eu podia chorar. E aí, quando eu acabei de chorar, eu falei, bom, vou arrumar meu quarto. Desfiz a mala no mesmo dia, arrumei o quarto, fiquei lá olhando as coisas, pensando, não dormi nada aquela noite, porque foi o choque de realidade, foi o meu Deus, aconteceu. Depois de 4 anos pensando em ser au pair, e aí eu levei meses, 4 meses no processo de ficar online, conversar com famílias, dar o match e tudo mais, foi foi esse choque, assim mesmo, sabe? De meu Deus, agora isso é real mesmo. É, mas depois você vai acostumando, lógico. Qualquer mudança na vida tem esse choque de realidade, cada um responde de um jeito, eu choro por tudo. Então, foi isso. Chorei horrores, mas passou também. Como você disse, Mari, eu, além de tudo isso, ainda fiquei um ano em pandemia, sendo que eu peguei o começo de pandemia lá. Então, eu podia ter ficado só um ano como au pair, ter desistido. Eu tinha estendido meu au pair para um ano e meio. Então, eu fiquei lá um ano e ia ficar mais 6 meses só. Acabei ficando mais um ano com pandemia, porque eu conversei muito com a família. Eu falei: olha, se eu voltar para o Brasil neste momento, não sei se vou arranjar um emprego, não sei como vai ser. Aqui, querendo ou não, já conheço vocês, eu conheço as crianças, eu sei que vocês vão precisar de ajuda, então vamos tentar, vamos fazer dar certo. E o mais importante para mim foi que eles deixaram muito claro em todos os momentos: se você sentir que você não dá mais conta e que você precisa ir embora, fala para gente e a gente te manda para o Brasil. Que não é fácil. Eu imagino que sua família, nós imaginamos que sua família esteja muito preocupada. Eu escolhi ficar com uma família que se isolou mesmo, como eu teria me isolado aqui no Brasil, porque sou medrosa e eles também eram. É, então a gente conversou muito, a gente se entendeu muito, foi uma troca muito importante, legal para funcionar esse um ano de pandemia que eu fiquei a mais com eles. E não teria feito nada diferente, eu acho que minha relação com as crianças também evoluiu demais. Foi fácil? Não. Fiz o papel de professora, tinha que brincar com eles, muito mais do que antes, porque eles não iam para a escola, eles ficavam em casa o dia inteiro, todo mundo em casa o dia inteiro, os pais trabalhando de casa. Então, às vezes você fica lá, meu Deus, eu era assim com as crianças. Agora eu me sinto confortável de continuar sendo assim com as crianças, porque querendo ou não, você tem essa. Agora tem mais gente me julgando. Mas é isso, eles deixaram tudo, eles me deixaram confortável. Então, assim, você continua sendo au pair que eles gostam, que eles adoram, que coloca limites e respeito e paciência. Tanto é que, quando eu falei, vou voltar para o Brasil, né, no final do programa, que aí acaba visto, tem que voltar, não queria ficar ilegal e não queria ficar estudando, que não era meu plano.
Então, quando eu decidi voltar mesmo, eu sabia que eles iam ficar sem au pair por mais um tempo. Falei, meninos, bora, vamos aprender coisas que vocês precisam fazer para ficarem seguros e ajudar os pais de vocês, né? Então, assim, estão sem au pair até hoje, porque fiz esse papel ali. Fui além? Fui. Tem gente que fala, mas você foi trouxa. Tem. Eu fiz o que eu achei que devia ser feito naquele momento. Então, acho que no período de pandemia que eles me ajudaram muito, eu também tentei ajudar. Não, foi fácil? Não. Não foi fácil. Várias crises, vários choros. Todo mundo ficou muito doido, mas é uma experiência que valeu a pena. Assim, uma coisa que a gente precisa frisar, né? A gente estava conversando isso antes. A gente tem que fazer aquilo que a gente acha que é o melhor para nós. E você ter ajudado essa família, eu tenho certeza que te impactou muito positivamente, porque quando a gente faz o bem e aquilo, a gente está vendo que a pessoa está se sentindo bem, aquilo volta para a gente. Então, assim, você é uma pessoa que sente muito, né? Você é uma pessoa muito empática. E isso é uma qualidade maravilhosa. Então, assim, que bom que eles tiveram você e que você os teve, né? Que essa experiência, assim, te enriqueceu tanto, não só na experiência do seu idioma, mas a sua experiência de vida como ser humano, porque hoje você tem uma sabedoria para ajudar outras pessoas e isso é maravilhoso. É a ideia do Pod, né? O Pod inspirar realmente inspirar as pessoas a seguir os seus próprios sonhos, fazer o melhor que pode com aquilo que tem no momento. E eu vou te pedir para resumir essa sua experiência, tantas histórias maravilhosas, essa família linda que te acolheu, que eu tenho certeza que sente a sua falta, assim como eu sei que você sente a deles, em 3 palavras. Se você pudesse dizer para mim, Mari, essas 3 palavras marcaram e definem a minha história de au pair, qual seria? Quais seriam? Desafio, superação, família. Acho que não tem definição melhor, né? As 2 primeiras definem o brasileiro mais do que futebol e samba. E essa última é a essência do brasileiro, onde quer que a gente vá. Porque todo mundo para a gente é família, eu acho que isso é incrível. Eu quero muito te agradecer por ter topado estar aqui, porque como você falou, você é uma pessoa mais tímida, uma pessoa mais tranquila, né? E eu falo pelos cotovelos, eu agito as mãos. E topar estar aqui contando um pouco da sua experiência, inspirando as pessoas a seguirem os seus sonhos com prudência, com sabedoria, que é muito importante. Então, eu quero muito te agradecer, que você continue essa pessoa incrível que você é, inspirando e contando as suas histórias para outras pessoas, e que essa sua motivação venha a ser a motivação de muitas outras pessoas aí. Ai, obrigada, Mari. Eu que tenho que te agradecer pelo convite e pelo podcast incrível. Acho que você faz muitos trabalhos. Mari não é uma única Mari. Mari tem muitas facetas e você sempre ajuda tantas pessoas. Então, para mim é uma honra e fico aqui à disposição para o que mais você precisar. E se de repente alguém tiver alguma dúvida também, pode me chamar. É isso, pessoal. Até breve. Até!